Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Descansaram esse final de semana? Sei que muitos alunos estão na casa da vovó, que bom por isso. Vamos fazer a nossa acolhida, curva a sua cabeça, faça sua oração, agradeça a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelo nosso alimento, pelo momento que temos com os nossos familiares. Então isso é muito importante. Não se esqueça de agradecer, porque Deus é o nosso melhor amigo. Amém? Então vamos para a nossa aula de hoje, dia 31 de agosto, segunda-feira. Nós vamos começar com a nossa disciplina de português. Bom, na nossa aula hoje de português, nós vamos estudar um gênero textual chamado folheto. E aí você me pergunta o seguinte, professora Michele, qual que é o objetivo do folheto? Então, o objetivo do folheto, o principal objetivo dele é chamar a atenção das pessoas e divulgar conceitos fundamentais de temas específicos. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre reciclagem, coleta seletiva, né? Então, o objetivo principal é chamar a atenção das pessoas sobre um determinado tema, tá bom? Então, o folheto é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos, serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir, a divulgar ideias e opiniões, com a intenção de mudar o comportamento do leitor. Por exemplo, vamos falar sobre reciclagem ou sobre não jogar lixo no chão. Então, eu tenho que motivar o meu leitor a não jogar o lixo no chão. Essa é a intenção, é de mudar o comportamento da pessoa que vai ler o meu folheto. Tá bom? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês abaixo. Vamos ver, olha aqui, da turma do Cebolinha. Dá para reciclar? Aí, vamos observar, vamos fazer uma leitura não verbal aqui. Ó, a gente observa o Cebolinha, né? O cesto do lixo com alguns produtos aqui dentro. E aí, o Cascão viu que dá para reutilizar e fazer um foguete, um carrinho. Então, isso está chamando a atenção. Dizendo, olha, nem todo lixo é lixo, dá para reciclar, dá para fazer outra coisa. Esse é o objetivo principal. Vamos ver outro exemplo? Turma da Mônica. E também podemos reciclar fazendo a coleta de lixo seletiva. O que é isso, professora Michele? Então, vamos lá. Então, eu tenho um lixo para o vidro, para o plástico, para a folha. Então, eu vou separar o lixo. E assim fica mais fácil das pessoas fazerem o quê? Reciclagem, tá bom? Então, aqui eu tenho dois exemplos de folheto e vamos para a nossa atividade. Estão compreendendo qual é o objetivo principal do folheto? Sim? Que bom, então! Em seu caderno de português, você vai responder. Então, eu vou pegar o meu caderno de português, vou colocar o cabeçalho bonitinho, vai ter margem. A letra tá ficando jóia, porque na quinta-feira estamos fazendo caligrafia. Uma observação, meninos, não utilize caneta vermelha, tá? E aí vai rasurar, aí depois a professora não consegue visualizar. Quando você for realizar a sua avaliação diagnóstica, você também não vai conseguir compreender. Então, faça a margem com muita calma, coloque o cabeçalho, pergunta e resposta. Professora, eu tenho uma pergunta. E se eu quiser copiar o texto base? O texto base é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, do que vem a ser o folheto, certo? Posso copiar? Pode. E se eu não quiser? Não tem problema. O que eu peço é o cabeçalho e atividade, pergunta e resposta, ok? Questão A. O que é um folheto? Para que serve um folheto? Nós falamos ainda há pouco o que é um folheto. Foi mesmo? E para que serve? 2. Faça a leitura no livro 1 de português, página 93 e 94 e faça o que se pede. Professora, eu não tenho um livro, como que eu faço? A professora vai disponibilizar via WhatsApp no grupo nosso da área azul, tá bom? Então, não se preocupe que o link do livro, a foto do livro vai estar lá para você realizar a atividade. Então, eu vou fazer a leitura
página 93, e vou fazer o que se pede lá no livro. Essa questão está relacionada a folheto, tá bom? Que é o que nós trabalhamos hoje. 3. Faça a leitura no livro 1 de português, página 97, e observe a forma como seu folheto foi feito. Também uma questão relacionada ao que nós trabalhamos em língua portuguesa hoje, que é o folheto. Agora a gente vai observar um modelo de folheto. Olha só, lixo? Não. Reciclagem? Sim. Abrace essa ideia. Olha só, lixo não, mas reciclagem? Ok, vamos reciclar. E aí nós temos um mundo melhor. Olha as pessoas de mão dada. Viram? Esse é um modelo de folheto. Então, você vai fazer um folheto e eu quero o seu bem bonito, tá bom? Olha só, reflita e mude suas atitudes se precisar. Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Falamos sobre folheto, falamos do objetivo de um folheto. Vamos realizar essa atividade, elaborar um bem bonito, viu? Então, vamos para a nossa aula de matemática? Bom, na nossa aula de matemática de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecer o que é uma fração. Olha que legal! Nas aulas anteriores, nós tínhamos estudado como que se chamam os números, adicionamos, subtraímos, multiplicamos, dividimos. No começo do ano, fizemos até expressão numérica, você se lembra? Não é mesmo? Então, agora chegou um momento muito especial, que é de saber e reconhecer o que é uma fração. Professora Michele, eu não tenho a mínima ideia, então nós vamos aprender juntos. Fique de olho. Essa semana passada, nós tínhamos até realizado uma atividade parecida, uma introdução de fração, e você fez isso sem perceber, utilizando a divisão. Então, como para dividir eu preciso saber multiplicar, para mim realizar uma fração, soma de fração, entender o que é fração, eu preciso também ter uma noção de divisão. Então, vamos conhecer o que é uma fração? Não fique assustado, porque é muito simples. Basta a gente compreender o que a professora Michele está querendo dizer. Então, o que é uma fração? Vamos ver o que é uma fração? Fração é considerada a parte de um inteiro, que foi dividida em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e de desenhos. Observe alguns exemplos. Então, aqui eu tenho um exemplo de fração. Vamos imaginar que é um chocolate bastante gostoso. Vamos? Então, eu tenho um inteiro, uma barra de chocolate inteirinha. Olha só para mim. Mas eu não quero comer ela toda agora. Eu quero comer só um pedaço. Então, eu tiro só uma barrinha. Então, olha só. Vamos contar? Ela aqui é um inteiro, é um desenho inteiro. Não conseguem visualizar? Agora, vamos dividir esse desenho em 6 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um inteiro dividido em 6 partes. Ok? Vamos para o segundo exemplo. O inteiro foi dividido em 6 partes. Então, olha só. Eu tenho o inteiro. Foi dividido em quantas partes? 6 partes. Onde uma delas foi pintada. Aqui, eu tenho um inteiro que foi dividida em 6 partes. E uma delas foi o quê? Pintada. Então, ainda estou aqui. Um inteiro dividido em 6 partes. Vamos para o segundo exemplo? Então, eu tenho um inteiro dividido em quantas partes? Dividido em 9 partes. Onde 6 foram pintadas. Então, eu tenho um desenho inteirinho dividido em 9 partes e somente 6 foram pintadas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E somente 6 foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Olha só, um inteiro foi dividido em 9 partes,
onde 6 foram pintadas. Vamos para o próximo exemplo? Um inteiro, olha só, veja o meu Mauser aqui, ó. Um inteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes, onde somente uma foi pintada. Então, eu tenho 1/4. Eu tenho um inteiro dividido em 4 partes, onde somente um foi o quê? Pintada. Na fração, a parte de cima é chamada de numerador. Olha, visualiza. Que indica a quantidade de partes que foram utilizadas. Que foram utilizadas, no caso, que foram pintadas, né? Vamos utilizar esse exemplo porque era o que nós estávamos fazendo aqui, ok? Então, a parte de cima vai se chamar numerador. Então, essa parte aqui vai se chamar numerador. E ela vai indicar para mim a quantidade de partes que eu vou pintar. Veja bem, observaram? Ok, vou prosseguir. A parte de baixo é chamada de denominador. Olha só o denominador aqui, que indica a quantidade máxima de partes que foram divididas no inteiro. Então, vou voltar aqui. Então, o meu número 4, no caso, é o denominador, que significa a quantidade de partes que foram pintadas. Vamos utilizar uma situação? Então, tá. Eu tenho uma pizza. Essa pizza, ela foi cortada em quantas partes? 4 partes. Mas a professora Michele comeu apenas uma. Então, uma pizza foi cortada em 4 partes e a professora Michele comeu apenas uma, ok? Então, vamos lá. Tô gostando de ver. Tô achando que vocês estão entendendo, hein? Então, a parte de cima vai se chamar o quê? Numerador. E a parte de baixo? Denominador. Agora, meninos, que eu entendi o que significa uma fração, como é o processo de uma fração, eu também posso fazer a leitura de frações. Então, vamos observar alguns exemplos que me mostram como que eu vou ler uma fração? Vamos lá. Então, eu tenho um meio, olha só, eu tenho um meio, uma parte que foi pintada, só que dividida em 2 partes. Então, eu tenho um meio, eu tenho 1/3, uma parte pintada, dividida em 1, 2, 3. Então, aqui eu vou chamar de 1/2. Aqui, 1/3, 1/4, 1/5, 2/6, 2/9, 5/7. Por que sétimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3/10, 4/8. Então, aqui, alguns exemplos de como fazemos a leitura de frações, ok? Vamos para a nossa atividade? Na nossa atividade de hoje, você vai fazer a leitura do livro de matemática 1 e vai responder o que se pede na página 69. Eu coloquei uma foto, modelo aqui, para nós observarmos as frações, né? Por exemplo, de uma pizza, ok? Então, eu tenho aqui 1/4, 3/6 e 2/8, ok? Então, eu coloquei a foto de frações representadas por meio de pizza. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências, eu gosto bastante, porque a gente aprende muita coisa sobre o nosso corpo. Então, o conteúdo de hoje que nós vamos aprender são os ossos, constituição e função. Você sabe qual que é a função do osso, dos nossos ossos? Como que é constituído? E o nome de cada osso, você sabe? A professora colocou aqui, a professora Michele colocou a imagem dos principais ossos do nosso esqueleto. Então, vamos observar alguns nomes? Então, eu tenho a órbita, eu tenho o crânio, o osso frontal, olha só, clavícula, olha aqui onde que é,
Olha onde fica a escápula, lá atrás. Ó o rádio, o que é o rádio? Ó, tá vendo? Olha os nomes. Ó a vértebra lombar, aonde que fica a vértebra? Aqui. As nossas costelas, onde ficam as nossas costelas? Que interessante. Olha os nomes. Olha só. Sacro, olha onde que fica. Isquio, ó. A patela, bem perto do nosso joelho, a patela. Ó o fêmur, ó o tamanho do osso do fêmur. Tá vendo? Ó, falanges nos nossos dedos. Então, é muito importante nós aprendermos o nome dos principais ossos do nosso esqueleto. Sabemos que não vamos memorizar só olhando uma vez, não é mesmo? Então, alguns nós temos que ter em mente. Por exemplo, a mandíbula. Aonde que fica a mandíbula? Vamos verificar? Olha aqui, mandíbula. E o maxilar? Mandíbula, eu tenho maxilar, eu tenho o meu osso frontal, os meus olhos ficam localizados à órbita, não é mesmo? Então, vamos observando. A patela, que a professora já disse. A tíbia, né? Então, eu observo a imagem. Então, vamos prosseguir. E a função do esqueleto humano, você sabe qual que é? Ela apresenta uma série de funções no nosso organismo. Sabia que o nosso organismo precisa do nosso esqueleto? Que vão muito além da sustentação do nosso corpo. Então, entre as principais funções desempenhadas pelo esqueleto, podemos citar algumas. Vamos citar o primeiro: suporte do organismo, proteção dos órgãos internos e dos tecidos moles. Em conjunto com os músculos, garante a nossa movimentação, apoia os nossos músculos esqueléticos, depósito de sais minerais, principalmente fósforo e cálcio, relação com a produção das células do nosso sangue, uma vez que a medula óssea é encontrada nos nossos ossos. Então, representa um monte de função e desempenha um papel muito importante no suporte do nosso organismo. Então, por isso é importante, né, a função do esqueleto no corpo humano. Vamos para a nossa atividade? Na nossa atividade de ciências de hoje, o que você vai fazer? Vai fazer a leitura do livro de ciências 1, módulo 1, da página 62, 63 e 64 e vai resolver as questões 11, 12 e 13, tá bom? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje, de matemática e português. Espero que vocês tenham compreendidos e estejam animados com os novos conteúdos que a professora Michele propôs para vocês hoje, não é mesmo? Não se esqueça, para não enviar a atividade de hoje para a professora Michele. Você vai enviar a atividade de hoje amanhã, após a nossa correção da live. Hoje a professora Michele quer que você envie para ela o quê? O nosso projeto literário, que nós fizemos na sexta-feira, ok? Então, fique com Deus. Um beijo no coração de vocês, bons estudos e até amanhã na nossa live, viu?